Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que essa seja mais uma noite de adoração, que nós possamos curvar os nossos corações diante do Senhor e nos apresentarmos diante dele com alegria, rogando que ele traga renovo, esperança e nos faça frutificar. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Eu convido você que está nos acompanhando a reunir sua família, chamar os seus filhos, sua esposa, seu esposo e vamos cantar louvores juntos ao Senhor. Quão impressionante, quão ousado é o amor de Deus por nós. Vamos adorá-lo.
Louvado seja o Senhor por esse amor ousado, que enviou o Senhor Jesus para morrer numa cruz em nosso lugar, pagar alto preço para resgatar a nossa vida do lamaçal de pecados e nos dar liberdade em Cristo e nos faz frutificar para a glória dele mesmo. Quero ler com você nessa noite o Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, quantas vezes nós andamos no caminho dos ímpios, querendo encontrar o fim dos justos. Trilhamos num caminho errado e queremos chegar no destino certo. Não vai funcionar. Às vezes estamos cegos, buscando felicidade, buscando paz, buscando conforto, buscando esperança nas fontes erradas. Jamais vamos conseguir encontrá-las. Nós precisamos olhar para a cruz e então vamos encontrar refúgio verdadeiro e esperança para nossas vidas em Cristo Jesus. Vamos adorar com mais um dos cânticos. Cante conosco, juntos com sua família, louvar o Senhor. Be
manifestar a sua graça e dia a dia renovar o nosso coração. Nós vamos orar nesse instante e gostaria de orar pela sua família, também orar agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Que Deus nos dê sempre a sabedoria no uso, na administração correta desses valores. Deus bendito e santo, louvado e exaltado seja o Senhor, o Deus eterno, cheio de amor, bondade, graça e misericórdia, o Deus da justiça, do juízo, o Deus da verdade. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor veio ao nosso encontro e na cruz resgatou-nos do pecado, transformando nossas vidas e renovando os nossos corações, nos tem dado alegria e paz em Cristo Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, porque em tempos maus, em dias de dificuldade, o Senhor tem sido o Deus presente, que consola, conforta e reanima os nossos corações. No ano da sequidão, o Senhor tem sido o Deus que nos faz frutificar, para a glória do Senhor mesmo, abençoando outras vidas. Louvado seja o teu nome. Queremos rogar que o Senhor abençoe cada família que está nos acompanhando, que o teu Santo Espírito os visite de maneira poderosa nesta noite, renovando seus corações, que o Senhor, ó Deus, os encha de alegria, que o Senhor lhes dê esperança, que o Senhor, ó Deus, lhes faça florescer em nome de Jesus, que suas vidas, ó Deus, sejam de fato belas diante do mundo, para que vejam a glória do Senhor neles, vejam, ó Deus, a glória de Cristo nas suas vidas, em nome de Jesus. Ó Deus, livra-os da enfermidade, livra-os, ó Deus, da tormenta, livra-os das angústias, dos medos, das preocupações, livra-os dos pecados, em nome de Jesus. Também agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que o Senhor mesmo dispôs no coração dos teus filhos para aqui trazerem. Que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre eles bênçãos sem medida. Que o Senhor cumpra sobre eles a boa palavra da aliança do Senhor, sendo o Deus provedor, o sustentador, o Deus que abre portas das quais ninguém pode fechar. Abençoe assim nossas famílias, nós rogamos em nome de Jesus. Fale conosco, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos meditar nesse momento na palavra que se encontra em Jeremias, capítulo de número 17. Gostaria que você abrisse aí na sua casa, Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11 para a nossa meditação nessa noite. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Amém. Amados, esse é o texto que nós vamos meditar. Como ser frutífero no ano da sequidão. Como ser frutífero no ano da sequidão. Essa expressão, ano da sequidão, chama a nossa atenção aqui, porque ela está descrita no versículo de número 8. O ano da sequidão para os judeus, nos dias em que Jeremias escreveu, tanto tinha um significado literal, quanto um significado simbólico. Literalmente, o ano da sequidão significava um tempo longo sem chuva, um ano de escassez de chuva, difícil então para cultivar a terra. Mas também, simbolicamente, o ano da sequidão estava dizendo para eles a respeito da vida espiritual, uma vida seca, uma vida vazia, uma vida sem intimidade e relacionamento com o Deus da aliança. O povo de Deus estava se envolvendo cada vez mais em pecados, e com isso estavam se afastando de Deus e experimentando um tempo árido nas suas vidas espirituais. Por isso, ano da sequidão vai falar de um período ainda adiante aqui do profeta Jeremias, que seria o momento em que o povo seria levado para o cativeiro, e viveriam longe do templo, longe dos rituais, longe da terra, longe da família, num momento de total sequidão nas suas vidas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz de tempos maus. Então ele aconselha a igreja: nos tempos maus nós devemos estar sempre revestidos da armadura de Deus para suportá-los. Os dias são maus, os dias são angustiosos. E se você olhar nos dias que temos vividos agora em 2020, então nós podemos dizer que este, sem dúvida alguma, tem sido para nós o ano da sequidão. Em nenhum momento da história a igreja viveu esse período em que os pastores falam para uma igreja vazia e as pessoas tentam acompanhar através de monitores nas suas casas. Um momento em que a vida cristã tem sido dificultada, porque nós estamos afastados da comunhão dos irmãos, nós não desfrutamos da congregação dos santos, nós já não compartilhamos os nossos dons da mesma forma como era antigamente ou há um ano atrás. Então, sem dúvida alguma, este é um ano de sequidão. Não bastasse já a pressão para servir o Senhor, a dificuldade que nos era imposto e sempre vai ser imposta, a dificuldade por meio da população, por meio do mundo, por meio das leis que tentam limitar o cristianismo, por meio dos costumes que tentam de maneira sorrateira tirar a nossa base cristã e levar-nos a uma prática pecaminosa diante de Deus. Não fossem essas dificuldades, soma-se ainda o fato de estarmos afastados uns dos outros. É um ano de sequidão. Tem sido difícil nesse tempo ser fiel, tem sido difícil nesse tempo ser cristão, tem sido difícil nesse tempo permanecer na leitura da palavra, continuar na prática regular das orações. Isso tudo tem sido difícil. Mas o texto não tem apenas uma expressão que chama a atenção, tem ainda uma outra que nos diz que o homem que confia no Senhor, ele é como a árvore plantada junto às águas. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro. O ano da sequidão vem para este homem também, mas este homem não teme, este homem está firme, suas raízes são profundas e ele consegue sugar todos os nutrientes dos quais ele precisa para dar fruto. Então,
Se você está unido em Cristo, isso é tudo que importa no ano da sequidão. Se você está vinculado a Cristo, você é chamado a dar muito fruto. Não há comparação melhor a ser feita do que esta aqui em relação à vida cristã. A árvore no deserto e a árvore no ribeiro. A árvore seca e a árvore cheia de folhas, cheia de flores, cheia de fruto. A árvore que está vazia porque não tem de onde sugar nutrientes, e a árvore que está vistosa, bonita, bela, porque ela suga os nutrientes. O Senhor Jesus é a própria fonte da nossa existência, e nós não devemos ter a menor dúvida de que Ele continua suprindo as nossas necessidades no ano da sequidão. Então, se você quer dar fruto no ano da sequidão, você precisa estar vinculado a Jesus. Vinculado a Jesus. O objetivo desse texto é para que os judeus pudessem entender, através da pregação, através da escrita deste texto, se eles quisessem ser frutíferos no tempo da sequidão, eles não poderiam confiar em fontes duvidosas, eles não poderiam confiar em fontes que não iriam suprir as suas vidas. E eu gostaria de destacar aqui então, nesse texto, primeiro o problema, depois então a comparação, para a gente poder encerrar a meditação dessa forma. Então, em primeiro lugar, qual era o problema que está sendo apontado, ou quais eram os problemas que estão sendo apontados aqui nesses versos do capítulo 17 de Jeremias, de 1 a 11, que infelizmente tem também sido problemas nas vidas dos crentes ainda hoje. Vejamos aqui o versículo de número 1, diz que o pecado estava escrito no coração do povo de Deus, com um ponteiro de ferro, com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do coração. Isso é para mostrar que o pecado estava enraizado na vida dos servos de Deus de tal maneira que não dava para apagar com facilidade. Não era uma pouca coisa que tinha acontecido, mas um longo histórico de incredulidade, de dúvida, de afastamento de Deus. É isso que é dito aqui. Além disso, vemos no versículo de número 2 o primeiro problema. O primeiro problema é confiar nos ídolos. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Sempre foi mais fácil para os moradores de Judá confiar nos ídolos dos cananeus, nos deuses dos filisteus, o povo que outrora habitava e continuava habitando concomitantemente com eles aquela terra. Deus havia dito que os povos deveriam ser banidos dali e que eles não poderiam se misturar com esses povos, porque esses povos iriam levá-los à idolatria. Eles não baniram. No livro de Juízes você encontra essa afirmação. Eles foram deixando um pouco de gente aqui, um pouco ali, um pouco lá, de modo que eles tiveram que conviver com este povo e começaram a aprender a idolatria desse povo, e era mais fácil, era mais cômodo e até mais prazeroso adorar aos deuses dos povos que habitavam aquela terra. Por quê? Porque os deuses dos cananeus, eles tinham uma imagem, eles tinham uma escultura, dava para ser visto. Além disso, o Deus cananeu era adorado especialmente nos altos montes, através das sacerdotisas cultuais, as mulheres que se apresentavam ali e se ofereciam em orgias sexuais, em nome da fertilidade da terra. Então era uma religião de prazer, era uma religião de orgia, era uma religião imoral, era uma religião que satisfazia a carne, enquanto a religião dos judeus, eles deveriam crer num Deus que se revelou, mas que não era visto. Eles deveriam crer num ritual onde somente uns poucos participavam, apenas os sacerdotes.
Eles deveriam crer no sangue de um animal que é sacrificado em lugar deles, e isso muitas vezes não fazia sentido às suas mentes. Por isso eles preferiam frequentemente voltar-se para os ídolos cananeus. Era mais fácil, era melhor. E aqui Deus está dizendo da inutilidade de seguir esses ídolos, de seguir esses deuses pagãos. Ele diz então no versículo 3 e 4: ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa. Toda a plantação que supostamente vem em nome desses rituais pagãos, tudo isso vai ser destruído facilmente. Não confie nos ídolos, porque eles não vão te dar frutos. Versículo 4 diz: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Quer dizer, por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria, Deus vai tirar então os povos, o povo judeu da sua terra e o levaria para a Babilônia. Bem, hoje não é muito diferente. A concorrência parece desigual. É mais fácil seguir o padrão da religião mais flexível, uma religião que está longe da palavra de Deus, mas que muitas vezes leva o nome de cristianismo. Uma religião em que não há diferença entre viver diante de Deus em santidade ou praticar as coisas que o mundo pratica. Afinal de contas, a desculpa é: todos fazem. Os meus colegas da faculdade fazem, as pessoas fazem. Se você não fizer, você não vai adiante. Você jamais vai conseguir prosperar se você não fizer. Então, eles acabaram criando um cristianismo falsificado, raleado, nada de bíblico. Quando o Senhor Deus estabeleceu o segundo mandamento e fala de imagem de escultura, Ele estava dizendo que qualquer imagem de escultura a respeito dele mesmo seria vazia, porque ela não conseguiria de fato expressar a essência de Deus. As pessoas iriam criar nas suas mentes um Deus que não era o Deus das Escrituras. E é isso que tem sido feito ainda hoje. Às vezes nós criamos uma caricatura de Deus, fazemos o Deus que nos agrada, criamos esse Deus e então o servimos, mas esse não tem sido o Deus das Escrituras. Por isso as pessoas se desesperam, vivem angustiadas no ano da sequidão, porque esse tipo de Deus não satisfaz as nossas necessidades. Segundo problema, versículo de número 5: confiar no homem. O primeiro problema é confiar no ídolo, o segundo problema é confiar no homem. Esse verso cabe uma observação. Nós muitas vezes ouvimos pessoas dizer esse verso da seguinte forma: não pode se confiar na palavra do fulano, maldito o homem que confia no homem. O texto não está dizendo isso. Você pode confiar na palavra das pessoas. É verdade que as pessoas são inconstantes, instáveis, nós somos, eu sou, você é. Às vezes as circunstâncias vai nos forçar a voltar atrás em algumas das nossas palavras. Contudo, o que esse verso está dizendo é: maldito o homem que confia no homem para ser o seu provedor. Maldito o homem que confia no homem como se fosse esse a fonte da sua esperança, como se fosse esse a fonte da sua vitalidade, a fonte do seu consolo. Quem confia no outro, tendo o outro como fonte de alegria, fonte de consolo, fonte de esperança, vai acabar como um arbusto seco no deserto sem fruto. É isso que o texto está dizendo. Veja que o contexto histórico vai nos mostrar o problema aqui. O problema é que Israel estava enfraquecido por causa do seu afastamento de Deus. E diante das pressões das nações, o que ele fazia? Quando a Síria tentava invadi-lo, ao invés de orar a Deus e buscar refúgio no Senhor, buscar livramento no Senhor, Israel buscava o Egito com seu exército, fazia parceria com o Egito para o Egito livrá-lo da Síria. O tempo passava, e quando o Egito estava subjugando Israel e o fardo estava pesado,
Israel se dirigia à Síria e pedia socorro à Síria. Me ajude, o Egito está forçando demais, vamos fazer uma parceria. De modo que ao invés de confiar no Senhor, ele estava confiando no país do Egito, no país da Síria, nos exércitos humanos, na força do braço do homem. Por isso Deus está acusando, dizendo: esse é o maldito, porque ao invés de buscar esperança, refúgio, solução no Senhor, está buscando no braço mortal. Está afastando o coração do Senhor e aproximando seu coração do homem, dos costumes do homem, dos valores dos homens. A confiança completa em Deus era o pré-requisito para a aliança de Deus com o seu povo. Então, se não há confiança, não tem aliança. Se não tem aliança com Deus, o povo, a nação está entregue aos seus próprios caprichos, e certamente os outros irão pisotear a nação, como de fato aconteceu ali. De modo semelhante, nós temos vivido esse tempo, especialmente no período da pandemia, onde o grupo no nosso país, ou as pessoas no nosso país, se dividiram em grupos. As pessoas que se intitulam a favor de um contra o outro estão colocando sua esperança toda naquela pessoa, como se ele fosse a solução. Por outro lado, o outro grupo dos críticos estão também colocando seu coração na ciência, na pessoa, na capacidade humana, e criticam, estão afastando-se de Deus, ao invés de buscar refúgio no Senhor, ao invés de buscar socorro no Senhor, livramento do Senhor. Ambos os grupos estão confiando no braço do homem como solução. E quem confia no homem é maldito, porque vai ser como um arbusto seco, sem vida, sem folha, sem flor, sem fruto. Terceiro problema: confiar no próprio coração. Versículo de número 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Um dos lemas dos nossos dias tem sido: não dá para confiar em ninguém, vou confiar em mim mesmo. Eu não confio em ninguém, só confio em mim e pronto. No meio evangélico, algumas expressões elas estão ressaltando e tomando destaque nos nossos dias, porque as pessoas dizem assim: eu senti no coração. O que significa isso? Dizer eu senti no coração é o quê? Outros dizem: o meu coração não está em paz. Deus falou ao meu coração. Como que nós vamos analisar frases como esta? Eu senti no coração. Acabou, ele construiu um muro e está dizendo: olha, é eu mesmo e só eu. Mas a verdade é que quando é você e o seu coração, eu e o meu coração, quando é só isso, nós estamos sendo enganados, porque o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, nós não o conhecemos, nós não sabemos quem de fato nós somos. Deus é quem de fato nos conhece, na inteireza do nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, nas nossas motivações. Deus é quem nos conhece. Então o coração não é o melhor juiz para que você possa ancorar as suas decisões. O Senhor deve ser o juiz na palavra. Escolha pela palavra e não pelo coração. Escolha pela palavra e não pelas emoções, o que você sente ou deixa de sentir. Escolha a razão da palavra revelada nas Escrituras, porque o Senhor está dizendo que o coração é enganoso. É por isso que em Provérbios, capítulo 4, nós encontramos a expressão dizendo que nós devemos conhecer ou guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o coração é enganoso, então toda a vida vai ser enganosa. Como que eu posso então preservar esse coração? Lendo a palavra, porque a palavra vai dizer assim, que guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se você guarda a palavra de Deus no coração, então aí sim,
o seu juízo vai ser sensato e amadurecido. Caso contrário, você vai decidir por escolha própria e o coração é corrupto. O coração dos judeus, especialmente dos líderes judeus, estava longe do Senhor e, consequentemente, estava levando a nação a tomar decisões equivocadas. Não confie no seu coração, confie na palavra de Deus. Quem confia no próprio coração vai ser como um arbusto solitário, seco, vazio, sem vida. Quarto problema está no versículo de número 11. Quem confia nos bens. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Aquele que confia nos seus bens, nas suas riquezas, nos seus diplomas, no seu grau acadêmico, aquele que confia na sua capacidade, aquele que confia na sua conta bancária, esse também vai dar em nada, seu fim vai ser insensato, vai ser mais como um arbusto solitário no deserto, porque Deus é quem é o nosso provedor, Deus é quem é o nosso sustentador, Deus é quem cuida das nossas vidas. Eu quero então passar aqui para uma ilustração pertinente. Os versículos de número 6 e 8 nos dizem dessa comparação. E a comparação tem o propósito de enfatizar a grande diferença entre aquele que confia no ídolo, no homem, no próprio coração ou nos bens, e aquele que confia no Senhor. O que confia nos ídolos, no homem, no coração e nos bens, é comparado a um arbusto. Preste atenção na expressão, porque um arbusto é uma árvorezinha pequena. O contexto vai nos mostrar que esse arbusto tinha aproximadamente 1 metro de altura, uma árvore seca, sem vida, sem graça, sem flor, sem fruto, plantada no deserto, numa terra inóspita, inabitável, uma terra salgada, não dava fruto e jamais daria. Não dava naquele ano da sequidão e jamais daria. Mas quem confia no Senhor é comparado a uma árvore, não um arbusto, uma árvore grande. Essa árvore está plantada junto às águas, ela estende as raízes para o ribeiro, ela suga os nutrientes, a sua folha fica verde, o ano todo tem fruto e ela não se perturba no tempo da sequidão, no tempo do calor, no tempo da dificuldade, porque ela entende que ela tem sempre de onde tirar os nutrientes. Quem confia no Senhor é assim. Quem confia no Senhor não fica perturbado no tempo da calamidade. E nós estamos vivendo o tempo da calamidade. Nós estamos vivendo o ano da sequidão. A diferença é se você está firmado no ribeiro ou se você está firmado no deserto. Suas raízes encontram água em Jesus, ele mesmo se apresenta como a fonte das águas no Evangelho de João. Ou suas raízes estão fincadas numa terra seca. Suas folhas e frutos conseguem brotar porque Jesus supre, ou você continua minguando, definhando, com vida cheia de desespero, marcada pela tristeza desses dias difíceis. Esse texto, meus amados, nos mostra que a incredulidade transforma a vida numa terra seca, improdutiva, onde o arbusto é feio, sem vida, sem vigor e sem fruto. Mas uma vida de fé, uma vida de confiança e dependência em Deus transforma-nos numa árvore bela, cheia de folhas, flores e frutos, para a glória do Senhor Jesus. Em quem você confia? Eu quero trazer aqui 3 aplicações para nós encerrarmos, considerando que o Senhor Jesus é a fonte inesgotável em quem devemos fincar as nossas raízes, considerando que ele se apresenta também em João como a videira e nós os ramos, de onde nós podemos então tirar toda a seiva para frutificarmos. Considerando isto, essa palavra então é para você entender que se você quiser ser frutífero no ano da sequidão, você deve confiar e buscar refúgio somente no Senhor. Os homens fazem promessas que não podem cumprir.
São promessas vazias de significado e vão manter o seu coração cada vez mais vazio. Isso não vai resolver o problema. Confie no Senhor. Busque a vontade de Deus na palavra. Tema Ele sobre todas as coisas. Em segundo lugar, essa palavra é para você que confia em si mesmo. Quem sabe confia no dinheiro, quem sabe confia no emprego, na conta bancária, quem sabe confia na sua capacidade intelectual. Não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, não estou dizendo que nós não devamos ter uma conta bancária. O dinheiro não é o problema em si, o problema é confiar nele. Não estou dizendo que nós não podemos estudar, não devamos cada vez mais priorizar a ideia de um crescimento pessoal. Devemos sim, mas devemos mais do que isso, reconhecer que todas essas coisas fazem parte das bênçãos de Deus para a nossa vida. Elas não são um fim em si mesmo, mas Deus nos abençoou com estas coisas para que através delas possamos abençoar outros que estão próximos a nós. Se você confia nessas coisas, elas viram um Deus para você. E se elas viram um Deus para você, elas vão deixar sua vida em sequidão, porque o dinheiro e a conta bancária vão quebrar um dia. O seu diploma não vai ser um ingresso, um passaporte direto para o céu. Confie no Senhor Jesus sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, essa palavra é para você entender a importância de dar fruto no ano da sequidão e embelezar o cenário do caos, da crise e da seca. Pense aí quão belo é num tempo de seca e você está fazendo uma viagem e vê no pasto uma bela árvore grande, florida. Os ipês têm essa capacidade de, mesmo numa época de seca, eles ficam floridos, é belo de se ver. Você precisa ser uma árvore dessa. E você pode ser, se você estiver vinculado a Jesus. Você vai ser a árvore que vai dar folha, flor e fruto. E vai embelezar o cenário do caos. Você vai ser luz em meio às trevas. Você vai salgar um mundo que está se deteriorando cada vez mais. Você será diferente e terá a capacidade de fazer a diferença na vida daqueles que estão ao seu redor. Creia no Senhor Jesus, Ele é a fonte, Ele é o ribeiro das águas e é Ele quem vai fazer você florescer, frutificar no ano da sequidão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante, meus amados, encerrando esse momento de culto e também colocando nossas vidas diante de Deus para que Deus venha nos fazer frutificar e nos abençoar nesse tempo de sequidão que estamos vivendo. Deus bendito e santo, nossa vida está diante de Ti e nós queremos rogar que o Senhor bondosamente venha nos fazer frutificar, venha nos fazer florescer, venha nos fazer abençoar as vidas que estão em sequidão ao nosso redor. Esse mundo que está vivendo o caos, que ele possa ser, ó Deus, impactado pela graça do Senhor na nossa vida. Sejamos instrumentos nas Tuas mãos para abençoar, para transformar, para consolar, para renovar vidas em nome de Jesus. Que o Senhor se agrade de nós e nos use como esse instrumento em nome de Jesus. Abençoe a Tua igreja, abençoe as nossas famílias, abençoe, ó Deus, o Teu povo. Dá-nos da Tua graça e da Tua companhia. Seja o Senhor mesmo toda a fonte da nossa vitalidade, a fonte da nossa esperança, a fonte da nossa alegria, em nome de Jesus. Que jamais falte no nosso lar os nutrientes da Tua palavra, que mantém o nosso coração zeloso na fé e nas boas obras. E agora, irmãos, que a graça e a paz do Senhor, que o amor eterno e insondável de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todos quanto aguardam sinceramente a volta do Senhor Jesus. Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu coração e a sua família, em nome de Jesus. Na próxima quarta-feira, o nosso encontro às 19h30. Próximo domingo, pela manhã, 9 horas da manhã, nós continuaremos falando sobre família. E às 19h30, Deus tem um recado para o seu coração. Aliás, corrigindo, no próximo domingo, nosso culto será às 19 horas. Não às 19h30, como foi hoje. 19 horas. Te espero no próximo encontro na quarta-feira. Deus te abençoe. Fique com Deus.